que penseis a mesma coisa. A palavra para penseis aqui é a mesma para sentimento no verso 5, na língua original. Por isso deveria ser colocada ali a palavra pensamento ao invés de sentimento. Então a preocupação de Paulo aqui é com esse pensamento espiritual, ou a mente de Cristo. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom, o texto está muito claro. Eu gostaria de sugerir algo aqui para a nossa avaliação, juntos. Irmãos, na minha observação, há pelo menos 3 fases que qualquer assembleia passa. Então, o Senhor nos ajude a nos avaliarmos diante dele com o que vou sugerir. Não importa quantos anos isso decorra. Nas assembleias mais velhas, às vezes isso demorou mais anos. Mas assembleias que já podem ter um suporte maior, de alguma forma, alguma ajuda maior, de assembleias mais maduras ou de outros irmãos que a servem. Então não há como você colocar dentro de escalas de tempo esse assunto. Mas isso não importa. O que importa é que essas 3 fases necessariamente ocorrerão em todas as assembleias do Senhor. Então eu gostaria de sugerir uma palavra para cada uma dessas fases e que o Senhor nos ajude a avaliar a nós mesmos e nossas assembleias em particular. A primeira palavra seria convulsão. Essa é a primeira fase de toda assembleia, que de alguma maneira recebe um frescor de revelação da parte do Senhor e compreende coisas que antes não estava compreendendo. Não é? Isso é a história, talvez, de a maioria dos que estão aqui. Viram algo mais que antes não viam. Quem sabe viveram 10, 20, 30 anos de vida cristã e não viram. Em um determinado momento, algo ocorreu. E o Senhor alargou a visão e algo ficou mais claro. Então, imediatamente, esse grupo, essa assembleia, ou esse grupo de comunhão, entra em uma fase de convulsão. Por quê? Porque tudo aquilo que então era crido, coloquemos assim, que foi recebido, que foi dado por certo, tem agora que ser passado por uma releitura. Necessariamente. Como não? Não é? Uma nova luz raiou. Então, quem sabe quanto recebemos por pura tradição, não é? Quanto recebemos, sabemos nem lá por quê, como a história daquele empregado que batia o martelinho na roda do trem, né? E uma vez perguntaram para ele, por que você faz isso toda vez que o trem para? Você bate esse martelinho na roda do trem, todas as rodas. Ele olhou para a pessoa que perguntou e falou assim, rapaz, meu bisavô já fazia isso, eu nunca perguntei, você vem me perguntar isso agora? Não é? Ele não sabia o motivo dele fazer isso, a 4ª geração que batia na roda do trem. Não é? Então, muitos de nós recebemos as coisas assim. Não é? Então, quando a luz do Senhor raia, necessariamente, convulsão. Não é? E convulsão corporativa. Então, nós vamos fazer essa revisão de tudo. Mais uma marca nesse período da convulsão. Há muito deleite. E graças ao Senhor por isso. E como há deleite. Às vezes saímos numa reunião, quase que no meio da reunião falando, Senhor, para, eu já não aguento mais. O Senhor já falou demais comigo. Não é? O deleite na revelação, no frescor daquilo que o Senhor está dando. Graças a Deus por essa convulsão. E ela vai durar um tempo, como marca principal desse grupo de comunhão. Mas vai passar essa fase de convulsão, essa releitura, essa coisa toda. Então vamos entrar numa segunda fase. E acho que a palavra para essa segunda fase seria consolidação. Então aquilo que foi passando pelo filtro, foi sendo revisto e lido de novo, e considerado aos pés do Senhor, e orado junto com outros irmãos, está claro, ficou nítido para nós, então agora nós temos um trabalho grande a fazer. Nós vamos colocar essas bases bem fundo entre nós. Lembra quando Esdras retornou da Babilônia na 2ª leva de cativos? A primeira foi com Josué e Zorobabel, a segunda foi com Esdras. Você se lembra? Esdras, sobretudo, foi o homem que se dedicou à palavra. Mas antes dele houve o retorno com Josué e Zorobabel. E você se lembra a primeira coisa que eles colocaram nas suas bases? O altar. E firmaram o altar sobre as suas bases. Veja. E em seguida, o próximo passo, lançaram fundamentos do templo. Isso é verdade espiritualmente em todas as assembleias do Senhor, queridos irmãos. Convulsão primeiro,
Então fazemos toda aquela releitura, temos todo aquele deleite do Senhor estar nos falando, abrindo os tesouros da palavra, não é? Então passamos para a segunda fase, agora vamos consolidar. Essas são as bases, esses são os fundamentos. Vamos bater estaca fundo aqui, porque senão é casa sobre a areia, não é? Então bendita fase essa também, consolidação. Mas agora vem um lado triste. A terceira fase é a acomodação. Quando então o frescor e o vigor são perdidos. E sabe por quê? Porque nós já conhecemos tudo. Porque nós sabemos como reunir, como orar, como partir o pão, a hora disso, a hora daquilo. Não é? Nós já temos a nossa liturgia, que não vem escrita no papel, mas está escrita ali no coração, na prática. Não que seja errado que nós tenhamos a maneira de fazer uma coisa ou outra. A vida da igreja não é uma confusão, uma desordem, muito menos uma bagunça. Mas a questão é a manutenção de frescor e vigor em tudo que tem sido feito. Essa é a grande pergunta. Porque, amados irmãos, como nós somos tendentes em colocarmos essas coisas no modo automático e nos acomodamos. Então as reuniões da igreja não têm mais o mesmo vigor. A participação dos irmãos não é mais a mesma. O partir do pão não tem mais aquele senso precioso da presença do Senhor. Misto de quietude com adoração. Perdemos. A palavra ministrada passa a ser estudos, estudos e estudos. Mas não há vigor, poder e frescor. Acomodação. Me permito citar mais uma vez o irmão Sparks. Certa vez ele disse assim: um dos maiores perigos espirituais ocorre quando as verdades divinas se tornam familiares e conhecidas. Acomodação. Já fui a todas as conferências, já li todos os livros, já conheço, já ouvi, já... Acomodação. Por que nós estamos citando isso? No contexto dos versos 1 a 4. Porque o que está ocorrendo nos versos 1 a 4 é resultado, ou podem ser resultados, dessa acomodação. Se houver acomodação, irmão, não tenha dúvida, nós começamos a ter partidos. É aquele irmão que vai compartilhar a palavra? Não, eu fico em casa mesmo. Transmite até por internet, eu fico aqui no meu sofá para ouvir a mensagem. Né? A acomodação. Porque a vida da igreja não é vida de internet. Não é vida virtual. O que o Espírito Santo faz e fala numa reunião, ele nunca faz e fala pela internet. Ele só fala no ambiente da comunhão. Não significa que alguém não possa ser atingido por uma palavra que ouviu na internet. Isso é um outro assunto. Mas significa que o ambiente que o Espírito Santo produz na comunhão da igreja, ele não produz virtualmente. Ele só produz realmente. Compreendeu a diferença? Então, queridos irmãos, quão sérias são essas coisas? Então, se entramos em acomodação, esse é o resultado. Partidarismos, vanglória, ciúmes e contendas, porque ele vai dizer, considere cada um os outros superiores a si. Não é? Mas se não vivemos uma vida com frescor e vigor, entramos em acomodação, ciúmes, contendas e disputas imediatamente ocorrem no viver da igreja. Então estamos aí barrados no que concerne essa experiência, o caminho da experiência espiritual. Já estamos em confusão. Né? Então que o Senhor também nos ajude a revermos essas coisas no nosso coração, irmãos, são muito necessárias. Aquela manifestação de Deus, através de Moisés, na porta da tenda da congregação, é claro que o contexto em si tem tudo a ver com a velha dispensação. Né? Nenhum de nós é ingênuo para supor o contrário. Daquela maneira ocorria. Agora, faça o transporte. Quando você lê 1 Coríntios 14, o que você vê? Você já leu esse capítulo? Conhece? Já leu com cuidado? Então leia 1 Coríntios 14. E você vai ver a igreja se reunindo.
E veja se você não tem uma contraparte do que o Velho Testamento chama de